Nessa aula vamos resolver uma questão sobre a função média C, então acompanha comigo a leitura. Com base na figura do Excel 2016 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula C7 o seguinte: igual média C, abre parênteses B2, dois pontos B6, ponto e vírgula entre aspas Fortaleza, ponto e vírgula C2, dois pontos C6. E logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual é o resultado da fórmula na célula C7? Letra A, 106, letra B, 214, letra C, 53, letra D, 42,8 e a letra E, 140. Pessoal, para descobrir essa resposta, vamos separar aqui a planilha que ele indicou e a fórmula. A função média C, ela é uma função que retorna a média se os valores estão de acordo com um determinado critério. Olha só que interessante aqui. O primeiro argumento da função média C é o intervalo onde eu tenho que procurar o critério. O segundo argumento é o próprio critério, que quando aparece entre aspas é porque é um texto. E o terceiro argumento é o chamado intervalo média, que contém de fato o intervalo com os valores que eu vou retirar, vou extrair a média aritmética. Mas para explicar bem passo a passo, vem comigo aqui. A primeira coisa, pega o primeiro intervalo, que diz B2, dois pontos B6, e verifica onde está esse intervalo. Vem comigo lá, B2, vou botar aqui um pontinho na parte superior esquerda da célula B2, dois pontos B6 significa até a célula B6. Botei um pontinho inferior aqui na parte inferior direita da célula B6, porque é da célula B2 até B6. Agora eu vou fechar um retângulo de B2 até B6 e B6 até B2, e o que entrar dentro desse retângulo é o intervalo que vai da célula B2 até a célula B6. Bem, já fizemos o primeiro argumento. Agora o que a gente tem que fazer? Temos que ir até o segundo argumento, que nesse caso diz Fortaleza, e esse é o critério para a média. Pois bem, eu tenho que procurar Fortaleza neste intervalo B2, dois pontos B6. Eu tenho que procurar Fortaleza, então, no intervalo que vai da célula B2 até B6. E eu encontro Fortaleza aqui na célula B3 e encontro também Fortaleza na célula B5. Agora que eu fiz isso, eu vou verificar qual é o intervalo que de fato eu tenho que extrair a média dos valores relacionados, que nesse caso é o terceiro argumento, que diz C2, dois pontos C6, isto é, da célula C2, aqui onde nós temos o 56, até a célula C6, aqui onde temos o 18. Então vou fechar aqui o retângulo de C2 até C6 para descobrir qual é o intervalo que temos que extrair a média dos valores relacionados ao critério Fortaleza. Então agora eu vou partir do critério Fortaleza em linha reta até o intervalo média e vou encontrar 78. Vou partir do critério Fortaleza em linha reta até o intervalo média e vou encontrar 28. Portanto, eu só posso fazer a média do 78 e do 28. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui a ideia de 78 mais 28, que dá 106, dividido por 2 de dois argumentos encontrados, para extrair a média. Então, 106 foi o resultado da soma de 78 mais 28. Como eu quero extrair a média, eu vou dividir isso por 2 e vou ter o resultado 53 como sendo o resultado da média desta fórmula, em relação aos valores de Fortaleza, porque é a média C, que significa extrair a média se os valores estão de acordo com o critério que está no segundo argumento. O critério é Fortaleza, então só posso fazer a média se os valores estão de acordo com Fortaleza, que era só o valor 78 e 28, por isso o resultado 53. Então, voltando aqui na questão, pessoal, a resposta tem que ser a nossa letra C de Canadá, 53, para essa nossa função média C. Até vou sair da tela para vocês enxergarem aí inteirinho com o gabarito da letra C de Canadá.